Isso, obrigado. André Maria e Thiago, tudo apóstolo. É mais ou menos a mesma coisa. O pastor João Paulo, domingo passado, ele acabou lançando um desafio. Ok. Você quer que eu baixe ele um pouquinho? Não? Ok. Está aí mais pelo calor, se minha pressão vai demais. Ele acabou lançando um desafio a respeito do assunto da mensagem, né? E eu gosto muito da cadência que nós temos na nossa igreja aqui, que nos permite preparar uma mensagem com certa antecedência, 3, 4, até 5 semanas às vezes. É muito bacana, tá? Permite olhar mais tranquilamente ao conteúdo, e assim preparar uma mensagem mais assertiva. Agora, eu aceitei o desafio e digo, bom, vamos ter que falar do tema da Junta de Missões Mundiais, vamos ter que conversar um pouquinho disso, e merece um formato um pouco diferente. E é nessas horas que a Bíblia diz que a quem honra, a gente deve pagar a honra, né? Eu gosto de reconhecer nesse momento a boa influência que o pastor Watson teve na minha vida ao me deixar dar aulas no seminário, porque um dos cursos que eu tive que dar foi do livro de Atos, né? Então, o que eu dei durante um ano, nós vamos comprimir agora em 25, 30 minutos, se os irmãos me acompanham, né? Primeiro vamos falar da junta. O pastor João Paulo levantou algumas perguntas domingo passado que eu não sabia responder. Por mais que eu conheça a junta há alguns anos, eu não sabia responder. Para quem não sabe do que estamos falando, nós temos duas juntas de missões, ou seja, são dois grupos de missões que trabalham com focos distintos. A Junta de Missões Nacionais, que faz... ok, obrigado. Ok. A Junta de Missões Nacionais, que trabalha com missionários dentro do território brasileiro, do Iapoque ao Chuí, tá bom? E a Junta de Missões Mundiais, que ela trabalha fora do Brasil. E quando falamos que trabalha fora do Brasil, ela tem missionários, por exemplo, aqui tão pertinho quanto o Paraguai, Argentina, Uruguai, Equador, tal, em toda a Sudamérica nós temos missionários brasileiros, como também temos missionários bem longe, né? Em alguns países que são até complicados de entrada, como falávamos hoje da Coreia, que eu estou imaginando, Ana Paula, que seja a Coreia do Sul, né? Não Coreia do Norte. Eu não sei se temos missionários em Coreia do Norte. E esses missionários, alguns deles, por exemplo, os que estão em Irã, os que estão em Afeganistão e por aí vai, a gente nem conhece o nome deles. A gente não pode saber o nome deles. Não sabemos onde estão, não sabemos como se chamam, não sabemos qual que é a profissão que eles têm lá. Nós, quanto participantes distantes, nós não sabemos, apenas a junta que tem essa identidade. Então, quando pedimos oração pelos missionários da Junta de Missões Mundiais, tenha em mente essa situação em especial. Mas, não porque tenhamos essa situação, não existem outras menos complicadas nesse sentido e mais complicadas na outra. Então, uma vez por ano, as nossas igrejas têm uma campanha para recoletar fundos para sustentar a obra missionária. E outra pergunta que o pastor João Paulo fez foi, bom, quantos missionários nós temos neste momento? Eu fui ver e a internet tem dados só até 2022. Então, eu julgo que temos mais de 2.000 missionários nesse momento em mais de 80 países. Então, é um campo bastante vasto
Então, o nosso objetivo que está ali, evidentemente que não dá, às vezes, para sustentar um missionário um mês. Né? Por exemplo, esse valor não dá, eu sei que não dá, para sustentar um missionário um mês no Uruguai. Porque o custo de vida lá é muito alto. Né? Então, cada grãozinho aqui, cada igreja batista, colaborando um pouquinho, é que vai se fazendo esse investimento. A outra pergunta os outros dois dados que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da Junta de Missões Mundiais é que ela existe desde 1907. 1907 ela foi fundada, então é um serviço que está sendo prestado de forma ininterrupta há muitos anos para o mundo, para exportar o Evangelho, vamos colocar assim. E somos o segundo país que envia missionários, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, participar do esforço missionário de qualquer uma das juntas de missões que existem no Brasil, a Junta de Missões Mundiais dos Batistas não é a única, né? Nós fazemos parte da da Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional também tem seus missionários, os irmãos pentecostais também têm, os presbiterianos e assim por diante. Quase todas as denominações têm algum esforço missionário. E aqui vai uma paradoxa, uma cutucação teológica. É muito interessante que os maiores esforços missionários são iniciados pelo lado da teologia calvinista. É muito interessante isso. Tá? Aqueles que mais falamos de fé e de confiança numa salvação para os eleitos e que não se perde e tudo mais, é o mesmo grupo que mais impulsiona missões historicamente. Muito bom. Isso poderia ter sido intitulado 5 minutos de conhecimento histórico da Junta de Missões Mundiais. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu acho que vou ficar em pé e depois resolvemos. Se eu precisar, eu sento, Tiago. Obrigado pela sua preocupação. Vai ser uma maratona de versículos, tá? Então tenham paciência. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tudo bem, apenas ler esse versículo, que é o texto lema, seria suficiente para a gente discorrer sobre o que é o Espírito Santo, quem é ele, como ele atua, o que ele faz, o que não faz, e por aí vai a coisa. Mas o projeto hoje é um pouco diferente. Agora, para você entender o que eu estou pensando, deixe-me falar um pouquinho de Jonathan Edwards e de John Wesley. Jonathan Edwards é o príncipe dos puritanos. O movimento puritano é invertido, ele tem seu maior exponente no final, né? O maior exponente do puritanismo aparece no final do movimento, com Jonathan Edwards. E ele nasceu em 1707, e em 1707 também nasceu John Wesley, só que do outro lado do Atlântico. Tá? Jonathan Edwards teve ministério nos Estados Unidos e John Wesley no Reino Unido. Tem um oceano de por meio. Tudo bem que John Wesley se converte numa dessas viagens, né, com os moravos, tudo aquilo lá. A crítica naquele momento feita por Jonathan Edwards para John Wesley era arminiano, Jonathan Edwards é calvinista, podemos dizer assim, era de que estes daqui eram muito racionais. E a crítica feita por John Wesley naquela época para Jonathan Edwards era que eram muito emocionais.
Para quem não sabe, Jonathan Edwards também é o pai da teoria dos afetos em psicologia. Tá? Não sei se temos alguém estudando psicologia, alguma coisa assim, né? Se sabe da teoria dos afetos, é de Jonathan Edwards. Agora, olha só como que o mundo tem se invertido quando chega os anos 1900, né? Quando o movimento pentecostal surge, né? O que hoje nós vemos é exatamente o contrário. Os pentecostais eram gente muito racional e nós achamos os pentecostais muito emotivos. Não é? Então há movimentos teológicos para cima e para baixo, para trás e para frente. Não há uma coisa estática. A teologia é bastante movedizo, vamos dizer assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque com o surgimento do movimento pentecostal e a sua decadência, que é o movimento neopentecostal, a ênfase que nós tínhamos em oração, em busca piedosa, em ênfase no Espírito Santo, foi se perdendo, porque não era território nosso. Por isso que o pastor João Paulo, no domingo passado, ele brincava com a ideia de dizer, olha, né, é meio assim, eu não lembro exatamente as palavras do João Paulo, mas é meio assim, meio a contrapelo, né? Essa questão de batistas falar no poder do Espírito Santo. Porque nós vamos pensar que no poder do Espírito Santo tem a ver com barulho, tem a ver com coisas específicas, como sanidades, né? Falar em línguas, milagres e outras coisas. Toda a parte, vamos dizer, mais visível do Espírito Santo. Mas nós temos em tradição, ela foi eclipsada por estes movimentos, nesse devenir teológico, nesse devenir de ação e reação. Então compete a nós resgatar. Aceito o desafio, vamos lá. Atos 1:8 propõe a ideia de que o poder seria dado, que não estava presente, haveria uma mudança no que vinha sendo feito. Diz, olha, não compete saber quando que o reino vai ser restaurado. Não interessa. Se vai ser agora, vai demorar 10.000 anos, não interessa. Mas recebereis poder. Para responder aquela pergunta? Não, para fazer algumas coisas que eu preciso que vocês façam. Mas recebereis poder. Então o que nós temos no 1:8 é a promessa de que o poder seria dado a quem? À igreja. Vira a página ali, Atos 1:14. O que aconteceu? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse texto nós lemos e nos parece super inocente. Olha que bacana, né? Eles estavam todos juntos. Não, ele é um texto completamente maluco, porque os homens se juntavam com as mulheres, numa sociedade em que apenas os homens tinham seu espaço na questão pública ou na questão religiosa, e a mulher ia tirar colo. A menção de que perseveravam unânimes, ou seja, numa mesma alma, em oração, fala de obediência comunitária, em conjunto, fala de igualdade. E nos coloca ainda Maria, que a tradição vai nos dizer que Maria vai morrer em Éfeso, cuidada por João, o evangelista. Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O texto bíblico não tem problema nenhum em falar a respeito dos irmãos de Jesus. Pegue qualquer Bíblia honesta, a melhor tradução católica, por exemplo, é a Bíblia de Jerusalém, mas pode pegar uma Ave Maria, qualquer... Ok. A melhor tradução, estava dizendo, é a Bíblia de Jerusalém, e pode ver como que trata o texto com completa honestidade. São irmãos, né? Muito bom, o que aconteceu? Veio a escolha de Matias. Como que eles escolhem Matias? Eles oram e tiram sortes, tiram um palitinho.
O Senhor indica agora quem que é, vai no palito. É isso que acontece. Lançam sortes. Essa é a primeira vez que nós vemos no Novo Testamento que isso acontece e é a última. Por quê? Porque olha só o que acontece no capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando ele fala de todos, e se esse todos é o mesmo que está no 2:1, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo local, e se esse todos é o mesmo de 1:14, todos estes perseveravam, então Maria recebeu o Espírito Santo neste momento. Então, os irmãos de Jesus receberam o Espírito Santo neste momento. As mulheres que estavam com os discípulos receberam o Espírito Santo neste momento. Porque há uma restauração da ordem original em que homem e mulher são criados iguais. E esta restauração começa com a chegada do Espírito Santo e com a mesma marca para todo mundo, para que não haja dúvidas. Sobre todos eles vinham como que línguas de fogo, mas também a língua pronunciava palavras diferentes. Não era que falava uma coisa que ninguém entendia. O texto é muito claro a respeito disso. Entender isso de forma diversa é ultrajar o texto. Olha só, versículo 11 do capítulo 2, ou melhor, no 9, né? Somos partos, medos, elamitas, os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações do Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, ou seja, seguidores do judaísmo, né? Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O dicho de otra forma, ¿cómo es que nosotros los escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Nos hablan en español, los estamos entendiendo. Es tremendo lo que está pasando, el Espíritu está hablando. ¿Está entendendo a sacada? Não era uma língua ininteligível, era uma língua que o outro... Pai, ele está falando minha língua. Eu não sei se vocês viajaram alguma vez para o exterior, se tiveram essa sensação. Mas no meio do meu processo de divórcio, que foi a coisa mais horrível que aconteceu na minha vida, a minha família cortou laços por 8 anos, cortou laço comigo. Não havia comunicação. Eu era a ovelha buraco negro, né? Não era somente a ovelha negra, era... Muito bom. E eu estava lá na minha cidade andando, a estrada me faz lembrar muito do meu pai, e estar na estrada com meu pai me trazia muita tranquilidade na minha adolescência. Então, naquele tempo eu saía muito e ia de um lado, ia outro, colocava a cabeça em ordem. E de repente, eu vejo um Passatinho refrigerado a ar, com placa de Uruguai. E eu saí atrás desse Passat, eu virei o carro, porque ele fez zum, falei, essa placa é de Uruguaia. E eu virei o carro, mas em cima da roda, não esperei nada, simplesmente aquele giro louco e vamos embora. E o Passatinho começou a andar, né? E eu tinha uma Quantum naquela época, né? 2.0, e vai a Quantum. Né? Aquele quando você pisa, né? Aparece o segundo e fala, né? Aquele estilo, né? Certo? E vai atrás dele. E rodamos, e passa um trevo, e passa o outro, e vai sinal, e toca a buzina, e o cara não parava. E eu olhava para trás assim, desesperado, correndo. Quando chegou um ponto lá, ele parou. Ele parou, desceu com um facão. Aí eu virei de costas, falei, calma. E falei em espanhol com ele, calma, sou uruguaio, tenho saudade só. Quero falar um pouco espanhol. Aí o cara demorou para se convencer. Falei, estou perdido, né? Eu não sei se vocês tiveram alguma situação assim de estar longe de casa. Talvez mis amigos venezolanos sepan isso, de estar lejos de casa e escuchar a alguém falar em espanhol, cambia todo. Então, quando você escuta alguém falando em sua própria língua, aquilo mexe. E não é à toa que a gente fala a língua materna.
É a língua do coração, é a língua que fala ao profundo da sua essência. E esses os ouviam falar nessa língua. Não era uma língua ininteligível, não era um blá 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 blá, não. Era uma língua. Cuidado com esta minha colocação agora, que existem as línguas angelicais, Paulo faz essa distinção. Mas o que nós vemos aqui são línguas que a pessoa nunca tinha tido treinamento. É como se você de repente passasse a falar espanhol. Você ouve o pastor falando em espanhol, você fica perdido. Tem poucas pessoas que entendem o que está sendo falado. Mas de repente você entende e de repente você passa a falar essa língua. É isso que nós temos aqui. É esse milagre que nós temos aqui. E fica com isso de molho, que nós vamos usar mais para frente. Aliás, vamos usar já no finalzinho. Versículo 2. Nós temos, do 2,14 em diante, nós vamos usar o 2,32 apenas. E 33. Mas do 14 em diante, nós temos um discurso maravilhoso de Pedro, essencialmente Pedro, que diz: vocês mataram Jesus, o que é que precisam fazer? Arrepender-se, porque Jesus foi morto conforme estava planejado, mas vocês que o mataram, vocês que têm que se arrepender. Ele fala a mesma coisa no capítulo 3, a mesma ideia, e depois aparece uma terceira vez, a ideia é muito clara. O plano de Deus era que Jesus morresse na cruz, ok, tá? Mas vocês que o mataram, que o trocaram por um homicida, vocês precisam se arrepender. É muito interessante a discussão que dá sobre a vontade de Deus, quem a realiza, como, e depois o arrependimento. Por isso que Judas tinha espaço para se arrepender. Tá? Muito bom. Mas qual que é o cerne da mensagem de Pedro? Versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós já temos falado que você pode confiar no Novo Testamento, pode confiar no Antigo Testamento, né? Pode confiar porque está escrito por testemunhas. E ele diz: nós somos testemunhas, nós sabemos do que estamos falando, mas para frente ele vai falar justamente da questão de quando Pedro é solto da prisão, né? E alguns dizem: não, deve ser o anjo dele, não, talvez seja um fantasma, né? Eles tinham noção do que era um anjo, do que era um fantasma e do que era uma pessoa ressurreta, porque nunca tinha acontecido, né? Então são testemunhas, mudou a vida deles. E ele está, pois, versículo 33, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Olha só, é uma visão majestosa do trono de Deus. Então, Jesus foi exaltado, ele recebe esse Espírito. E o que está escrito aqui? Recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E ele fez o quê? Ele não é egoísta, ele o derramou sobre a igreja, abundantemente. Não há ninguém que creia em Jesus Cristo que não tenha o Espírito Santo, porque ele foi derramado abundantemente. Ele é o selo da nossa redenção. Ele está derramado de uma forma poderosa na sua vida. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Deus o fez. Podemos citar Hebreus pelo que padeceu, pelo que aprendeu a obediência, e Deus o exaltou, diz Filipenses, acima de todos. Sempre a mesma história, Deus o exalta Jesus. Mas este que vós crucificaste, com Pedro diz para os judeus, apontando o dedo, né? Diz: este, Deus o fez o Senhor. O Senhor não é o imperador, e aqui nós começamos a ver alguns detalhes ao respeito do Espírito Santo. O Senhor não é o imperador. O Senhor não é o imperador. O Senhor não é Lula, o Senhor não é Putin, o Senhor não é Xi Jinping, não é nenhum desses malucos que estão de moda agora. Jesus é o Senhor. E não somente Ele é Senhor, Ele é o Cristo. Algumas pessoas acham que Cristo é nome pessoal, né? Cristo é título, é Messias, né? É o escolhido, ungido. Deus o fez, Deus o levantou em alto, certo? Muito bom. E aí vem a pergunta da reunião de pessoas, final do 37, que faremos, irmãos? Versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Olha só que bonita esta pregação de Pedro, arrependa-se. Então, aonde nos levou Atos 1,8? Nos leva a uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida. O que é arrependimento? Ir andando distante de Deus, se afastando de Deus. Arrepender-se é o quê? É virar o rosto para Deus. Não interessa quão distante você foi de Deus, você pode virar-se para Ele e começar a andar no rumo, na direção dEle. Isso é arrependimento. Quão distante está de Deus? Não interessa. Imagina um barco no meio do mar, perdido. Quando ele vê o faro, ele estava andando aqui, o faro está lá, e o faro é daqueles que indicam a entrada do porto, ele vai rumar para lá, não interessa quão distante está, porque o rumo é esse. Isso é arrependimento. Ah não, porque eu tenho que arrumar isto na minha vida primeiro, para... Não! Venha tal qual está, não interessa o tipo de pecado que você pratica, não interessa o tipo de depravação na qual está inserido, não interessa quão perdido está. O que interessa é a mudança de rumo, é ir para Jesus, e Ele vai fazer. Aquele que começou em vós a boa obra, será que fiel, justo, para terminar, para completar a boa obra começada. Então essa mensagem de Pedro é essencial. O que acontecia com a igreja? Como que viviam os convertidos? Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu estou vendo que o tempo não vai dar. Diferente da proposta comunista, a proposta cristã é de liberdade. Você vende porque você quer. Você se dá para os outros porque você quer. Você oferta porque você quer. Você ajuda o outro porque você quer. Num sistema comunista, o Estado é o único dono do querer, o único que tem direito de liberdade e de escolha. E você vai ter que fazer o que o Estado manda. Por isso que cristianismo e comunismo são incompatíveis na sua essência, fora o manifesto comunista, isso é outra coisa. E o que acontecia então? Diariamente, versículo 46, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Gente, nós vimos esse texto já, Versículo 14, todos esses perseveravam unânimes. Versículo 2 do capítulo 1 do capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ué, o que aconteceu? A vida comum continua. O Espírito Santo está ali capacitando, a vida em comum continua. 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, tal. Versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, e se tornou a pedra angular. Versículo 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos, eu gosto disto, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não conseguimos, é impossível. Gente, o que vocês estão pedindo, que nós paremos de falar, é impossível, porque nós vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas. Testemunhas. Eu não sei se você está certinho com Deus, sinceramente, um problema seu com Deus, né? Mas seja lá como você está, se alguma coisa alguma vez aconteceu na tua vida, se alguma vez Jesus chegou na tua vida, é tempo de voltar para esse primeiro amor, é tempo de voltar para essa característica plena de ser testemunha. Ninguém pode negar o que aconteceu com você e Jesus, ninguém pode lhe tirar isso. E esse é o sentir de Pedro, impulsionado por todo o Espírito Santo, mas com uma experiência completamente no campo do plenamente natural. Eu vi e eu ouvi.
Ah, não, o Espírito Santo me revelou. Não, não, não. Eu vi e ouvi, está entendendo? O Espírito Santo chega com poder, mas a experiência do ser humano plenamente humano. Plenamente humano. Eu vi e ouvi. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode me tirar isso. E é isso que nós vemos Pedro enfrentando as autoridades, com todo respeito, mas diz, não posso me calar. Vocês perderam a razão, não posso me calar. Eles vão para a igreja, vão estar juntos. Quando falamos de igreja, não estamos falando de templo, não estamos falando de lugar, estamos falando de um grupo de pessoas, evidentemente, isso que é a igreja. E versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez faziam o quê? O que faziam? Versículo 31, final. Anunciavam a palavra de Deus. Eu gosto desse verbo, intrepidez. Faz pensar, né, quando você vai de carrinho meio rápido, entrando em São Paulo, né, e mudando de pista, achando que vai avançando, né, intrépido. Não avança nada, fica quieto numa pista que é melhor. Mas essa ideia de, com intrepidez, estavam cheios do Espírito Santo. E faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus, gente. Anunciavam a palavra de Deus, coisa simples. Vamos lá. 5:3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Tudo bem, para quem que Ananias e Safira tinham mentido? Eles tinham falado para a igreja. Eles tinham mentido, eles tinham se feito passar por bonzinhos. Olha, vendemos aquela casa, deu 100 mil contos. Mentira, tinha dado 250 mil, eles ficaram com 150, queriam dar 100 para a igreja. E Pedro diz, se você queria ficar com a venda para você, estava ok. E se queria dar 50, também estava ok. Aí você chegou falando que deu tudo. Você queria ficar bem na parada. E Pedro diz o quê? Você mentiu ao Espírito Santo. Porque mentiu para quem? Para a igreja. A igreja é coisa séria. Hoje cedo tivemos 2 aulas. A primeira, o Caio estava falando um pouco a respeito dessas questões da igreja, da seriedade, da importância da igreja. E eu queria endosar isso. Depois o pessoal teve aqui uma discussão interessante. Porque eu estava dando aula para os jovens, porque se eu tivesse estado, ela teria sido uma discussão encarniçada, talvez, ou alguma outra coisa assim, tá? Mas eu quero animar vocês a participar da escola bíblica, que ali é onde se discutem essas coisas e onde se aprende muito. Muito bom. Mais coisa para o nosso molho. 5:32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo em nós, começa a aparecer essa imagem do Espírito Santo quanto pessoa. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma energia que se movimenta. Eu senti a força do Espírito. Se não há convencimento de pecado, justiça e juízo, eu duvido que o que tratou com você seja o Espírito Santo. A Bíblia diz muito claramente que é o Espírito quem convence de pecado, justiça e juízo. Ah, não, mas eu falei em outras línguas. Tem gente no Novo Testamento que fala outras línguas e não é pelo Espírito Santo. Falar em outras línguas, nós vemos também em outras religiões que não adoram Deus. Não é sinal. Agora, convencimento de pecado, de justiça, juízo, esse sim. Aí sim. O Espírito Santo te falou, ok, de que ele te convenceu? O que há na sua vida que tem que ser mudado? O que ele falou com você? Me diga. Eu quero saber. Porque eu também tenho o Espírito Santo.
6:3. A igreja vai crescendo e vai apresentando problemas. Tudo bem, nós estamos falando de uma igreja cheia do Espírito Santo, onde a esta altura já tínhamos tido muitos milagres, a estas alturas nós temos visto o poder de Deus abrindo a boca destas pessoas em línguas estranhas, onde nós tínhamos visto a conversão de milhares de pessoas, tá? e tinha crescido, e estava com problemas. O que acontecia? As viúvas dos não-judeus diziam que estavam sendo deixadas de lado na distribuição da sopa. E então ele diz: mas irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O serviço era enfiar a concha na sopa e que saísse igual para a viúva judia. Enfia a concha, sai igualzinha para a viúva não judia. Esse era o serviço. Então, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A exigência no serviço cristão está aqui, gente. Não é qualquer coisa. Mas às vezes andamos trocando a perna pelas mãos. Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão era um dos 7 escolhidos lá. Cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que causa isso? Causa arrependimento? Não, apedrejamento. Estevão é apedrejado por causa dele falar no Espírito exatamente o que ele pensa. Então, quando falamos do Espírito Santo, nós não falamos de falta de problemas e não nós falamos de uma perpetuidade. Agora que eu tenho o Espírito Santo, nunca mais eu vou ter uma doença. Eu nunca mais vou sofrer nenhum tipo, nunca, nem acidente. Não, se eu estou num acidente, né? Eu serei livre, todos os outros, esses infiéis, vão morrer da pior forma, mas eu vou sair incólume. Não. Mais provável que você seja o primeiro a morrer, seu chato. Versículo 8:17. Então, os apóstolos Pedro e João descem, né? Oraram por eles para que recebessem o Espírito, porque ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, aí começa a ter problemas, porque Simão, ele abre o olho e diz: opa, aqui tem um negócio. Como que se faz esse negócio do Espírito Santo? Me ensina que eu oro, porque assim eu ganho uns trocados aqui, né? Aí você não entendeu nada. Não entendeu nada. Depois nós temos Filipe e o eunuco, em 8:26 em diante. E aqui acontece uma coisa extraordinária, né? Versículo 39 diz: quando saíram da água, porque Filipe batizou o eunuco que estava ali a serviço de Candace, né? O Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. E eu não lembro de registros, a não ser o de Watchman Nee, de algumas ações do Espírito assim tão extraordinárias em forma recente, mas não é comum, fique tranquilo que não é comum. Saulo, no caminho a Damasco, ele tem uma experiência. Se vocês observam bem, não tem cavalo, então ele cai de não sei do que, talvez estava andando, pode ser que tivesse um cavalo, mas a Bíblia não diz, então ele caiu, do que? Não sei, mas ele fica cego. E havia um homem piedoso, Ananias, e do versículo 10 até o 17, Ananias tem mais ou menos como que um confronto com Deus, porque diz: mas esse homem estava nos perseguindo. E no verso 17 diz: Saulo, irmão, porque Ananias chega a Saulo. Este Ananias não é daquele outro lá atrás, tá? Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber
o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Cadê o dom de língua de Paulo? Paulo falava em línguas. E ele fazia distinção entre línguas humanas e línguas angelicais. Mas talvez as línguas humanas ele tivesse aprendido, um homem douto. Era um homem extremamente importante no mundo judeu. Ele era educado aos pés de Gamaliel. Alguns calculam que pelo menos uma década, há 14 anos, ele estava sendo educado por Gamaliel. Não era qualquer coisinha, não era qualquer faculdade, qualquer EAD que você faz aí, não. O cara estava firme aos pés dele. Então, talvez ele falava em línguas, mas não está registrado. Então, novamente, nós vemos que a Bíblia, é um registro bastante limitado, tem coisas que não estão. Paulo mesmo dá testemunho, e aí entra toda aquela outra questão, o dom de línguas tem que vir junto com o Espírito? Não, às vezes vem depois, ou às vezes não vem nunca, tanto faz. Versículo 31 do próprio capítulo 9, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então aqui o Consolador, confortando. Isso uma energia não faz. Mete o dedo na tomada a ver se te conforta. Não, certo? Versículo 19 do capítulo 10, nós temos a experiência de Pedro. Pedro é o primeiro que experimenta o evangelho aos gentios, não é Paulo, é Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Nada duvidando é muito interessante, porque Pedro, nas suas cartas, ele vai falar muito a respeito de aproximar-se de Deus sem duvidar, sem muito temor. É muito interessante, isso era muito particular de Pedro. Então o Espírito trata de uma forma particular na sua vida. A forma com que trata comigo não é a forma que trata com você. A forma que o Espírito Santo me fortalece não é a mesma que fortalece você. A sua experiência é única e indivisível, mesmo na mesma casa, morando com sua esposa, com seus filhos, é sua. Versículo 34 do próprio capítulo 10, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, eles já tinham quebrado bastante o modelo que eles tinham recebido lá no início, quando os homens e as mulheres estavam juntos em pé de igualdade. Já havia muita quebradeira aí. Mas agora, ele ainda continuava a pensar que os não-judeus eram seres desprezíveis. Ou seja, todos nós, para Pedro e para todos os judeus, seríamos seres desprezíveis, porque nós somos gentios. E Pedro diz, não faz acepção de pessoas. Versículo 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que justo lhe é aceitável. De novo a questão da obediência, da fidelidade. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Também sobre os gentios, versículo 45, sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como também nós receberam o Espírito Santo? Então, aqui nós vemos algumas coisas. A primeira é que o Espírito Santo é autônomo. Você não tem como controlar e dizer, vá aqui, vem cá, agora desce Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus. Não existe poder do ser humano que mova a mão de Deus. Não é uma queda de braço, um braço de ferro. Agora o Senhor vai fazer... Não, Ele é o Senhor, eu sou servo.
Tem certas teologias que têm invertido isso de forma difamatória. Tem invertido, não, porque eu determinei. E daí? Não, porque a partir de agora... Quê? Nada. A partir de agora, nada. Você está longe, está distante de Deus. Se acontece alguma coisa, fica tranquilo que não é Deus que está respondendo. Pode ficar tranquilo, não é Deus, porque Deus é soberano. Ele se assenta no seu santo, divino trono, sublime. Ele é rei. Não é possível que você, um ser humano, determine qualquer coisa e ele faça. O Espírito Santo é autônomo. Pedro estava lá pregando, contente, feliz, de repente... E o que acontece? Eles têm o dom do Espírito Santo. Segunda oportunidade que nós vemos isto, ou terceira, por quê? Porque era necessário que eles vissem que isso que tinha acontecido com eles podiam comparar e dizer, é a mesma experiência que nós tivemos. É a mesma experiência. É a mesma experiência. Apenas no livro de Atos nós vemos essa ênfase. E isso por quê? Porque Pedro precisava aprender. Pedro era pilar, até Paulo diz isso. Pedro era pilar na igreja, então ele tinha que entender, ele aceitar. Diz, eu não posso me negar, não tenho como negar o batismo. Olha só a importância, o batismo. Então não há ordem, o Espírito Santo vem primeiro, vem depois, vem durante, não existe ordem, porque ele é soberano, porque ele faz o que ele quer. Apenas ele tem liberdade de fazer a coisa, nós não. 11:15. Aí Pedro falando, no 12 ele falou, ele dá testemunho, tal, mas aí no 15 diz, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E aí a admiração final dos que estavam ouvindo o relatório de Pedro, lá no capítulo 11, versículo 18, logo também aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Também para os gentios foi concedido. Arrepender-se não é uma coisa que o ser humano possa fazer por si mesmo. Se o Espírito Santo não age, não há possibilidade de que o ser humano se arrependa. O ser humano pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se o Espírito Santo não lhe dá a possibilidade de arrependimento, não existe a mínima chance que a pessoa se arrependa. Então, se você sente no seu interior que deveria de se arrepender, pega essa chance com as duas mãos, como se fosse um cipó, e vai. E vai. Porque o arrependimento só é dado pelo Espírito Santo. Não existe possibilidade ao ser humano que está morto nos seus delitos e pecados de sentir arrependimento, de querer o arrependimento, de decidir o arrependimento. Então, no seu coração tem o mínimo assim, olha, tenho que me arrepender. Pega, vai. Não hesita, pega e vai. Versículo 28, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Por que é tão interessante? Bom, primeiro pelo Espírito, estamos falando dele, mas também por causa de Cláudio. Sabemos que isso aconteceu mais ou menos no ano 65. Então este livro, ele foi escrito depois do ano 65, e antes do ano 70 da destruição do templo. Isso serve para datar o livro. Então, de quebra, para vocês, como que a gente faz esse tipo de coisa. 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Agora, quem que estava lá? Versículo 13:1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí passa a elencar esses profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene. E aqui vem três pessoas interessantíssimas. Duas pessoas interessantíssimas. Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Manaém é mencionado
em alguns escritos judeus posteriores, como sendo uma pessoa que se desviou do judaísmo para seguir o Nazareno. Esse Manahem nós encontramos e parece que era um mestre da lei muito bem conceituado. Saulo, ele é uma pessoa tão importante que quando nós vemos em Roma, lá no final de Atos, e eu queria chegar ao final, mas já deu horário, não sei o que fazer, lá, o que acontece? Ele convoca os judeus, os líderes judeus, e eles vão em massa. Enche lá na casinha dele, lá em Roma. Porque Paulo tinha poder de convocatória. Era a pessoa que se cotovelava com os poderosos da época. E o Espírito diz, olha, me separem a Barnabé e Saulo. E aí eles saem enviados pelo Espírito Santo, como diz o versículo 4. Tinha Elimas o mágico, que procura afastar da fé o procônsul, e Saulo, cheio do Espírito Santo, lembrem disso, por favor, versículo 9, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, ou seja, olho no olho, disse, palavras ternas e delicadas, dita por um missionário, olha só, diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Uma mansidão que tinha Paulo para tratar com o público. Ó filho do diabo. Às vezes temos a ideia de um Jesus muito manso, que não faz nada, de um Espírito Santo que só... Ó filho do diabo. Muito bom, meus irmãos. O meu planejado era avançar até o final do livro de Atos, mas evidentemente é por orgulho. Vamos dar uma sintetizada no que eu enxergo a partir do que temos lido. Tem muito mais, poderia, pelo visto, se cheguei só até o capítulo 13, então mais ou menos na metade, né? O lema diz, no poder do Espírito, completaremos a missão. É muito ousado pensar que vamos completar a missão na nossa geração. Na realidade, nós estamos em déficit. A população mundial cresce mais rápido do que a proporcionalidade de missionários que nós conseguimos enviar. Porém, é exatamente assim que as coisas se enxergam desde a fundação do caminho, desde a fundação da igreja, desde a fundação do discipulado em Cristo. A obra sempre foi maior. A obra sempre foi muito maior do que um ser humano consegue fazer, que um grupo de seres humanos consegue fazer. A obra sempre será maior, o chamado sempre será maior, a convocatória sempre será maior. Sempre haverá necessidade de obreiros para a seara. Sempre, é uma constante. Ao ponto tal que a pergunta de Jesus Cristo é: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque há uma desfasagem constante nisso. Mas é uma necessidade. E a volta do Senhor Jesus depende exatamente da propagação do seu Evangelho. Agora, quando falamos no poder do Espírito, o que falamos? Falamos daquele Espírito que nos foi concedido, que não é de covardia, senão de amor e de domínio próprio, como diz Paulo. Falamos daquele Espírito que nos permite chamar a Deus de Paizinho querido, Abba Pai. As únicas duas vezes que a expressão Abba Pai aparece no Novo Testamento é quando Paulo fala em Romanos que pelo Espírito falamos Abba Pai, e depois quando Jesus ora pedindo Abba Pai, se é possível, passa de mim este cálice.
Então o mesmo Espírito nos conecta com o Senhor. O mesmo Espírito nos conecta com a igreja primitiva. O mesmo Espírito nos conecta com os missionários que trouxeram a mensagem em terras tupiniquins. É o mesmo Espírito que hoje levanta missionários, talvez aqui dentro. É o mesmo Espírito que faz coisas poderosas, transforma vidas, convence de pecado, justiça e juízo, traz os pecados à tona e não à toa, porque dá uma saída para isso. Então, no poder do Espírito, fazemos o quê? Promovemos a mensagem do Evangelho, repetindo de forma análoga o que a igreja fazia quando estava recém-formada. No poder do Espírito, não é manifestações espetaculares de levitação, ressurreição de mortos, ou muitas sanidades. Eu acredito em sanidades, eu acredito no dom de línguas, eu acredito em um monte de coisas que às vezes são tidas por pentecostais, mas não são do mundo cristão. Mas o que eu vejo no livro de Atos, quando falo do Espírito Santo, falo poder para anunciar o Evangelho, poder para trazer para as pessoas a mensagem que transforma, que muda vidas, que faz a coisa diferente. É nesse poder do Espírito Santo que a gente confia e com o qual a gente conta para fazer a tarefa. Eu tive a bênção de conhecer alguns missionários da Junta de Missões Mundiais faz alguns anos. Os dois já morreram, os dois que vou mencionar já morreram. Mas um deles estava em campo e o outro era o presidente da Junta de Missões Mundiais, na realidade o diretor da Junta de Missões Mundiais, que foi quem deu a repaginada da Junta nos anos 80. E eu vi neste homem um espírito manso, uma calma, enfrentando um câncer terminal de estômago, uma calma tremenda. Ele disse, sim, estamos enfrentando isso, tal, a obra continua, estamos orando para que Deus levante mais líderes, tal. E aquela coisa que você sente que, no dia que eu crescer, eu quero ser como ele. Um homem lindo. E era ele o diretor da Junta de Missões Mundiais. E eu conheci outro missionário. Eu tenho uma visão diferente dos missionários a partir dele. Porque, como em meu país se vive muito bem, o que a gente vê é muito missionário que vai lá para viver bem, e não para trabalhar. Tá? E você conta nos dedos das mãos quem vai para trabalhar. Mas este missionário tinha uma característica, esse brasileiro, tinha uma característica muito linda. O bairro onde ele morava o conheciam como uma pessoa de confiança e conheciam o Evangelho. Muitos dos convertidos da igreja que ele pastoreava era do próprio bairro onde ele morava. Isso para mim é uma marca digna de um ministro. Uma coisa muito bonita. Então, o serviço é muito, a tarefa é muito grande. Isso daqui é uma gotinha. Uma gotinha. É a nossa gotinha. É várias gotinhas para fazer pingar bastante. Tá? E no poder do Espírito Santo, resgatando coisas que nós sempre cremos e talvez por temor, talvez por falta de ousadia, engatamos a ré lá no início do século XX e nos calamos. Mas não é bom não. Então, sendo que o irmão João Paulo lançou esse desafio, eu lanço o desafio para o seguinte pregador para dar continuidade da obra do Espírito Santo no livro de Atos.
Eu não sei quem que é. És tu? Desafio lançado. Porque eu fiquei com vontade de continuar, mas não dá mais tempo. Já foi 1 hora, não dá mais tempo. Tá bom? Vamos orar e que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo derramado abundantemente sobre nós. Obrigado por Teu Filho Jesus Cristo, assentado à Tua direita, que intercede por nós. Obrigado, Deus, porque estamos bem cobertos, estamos muito bem cuidados, Senhor. Confessamos que nem sempre damos ouvidos à voz do Espírito, nem sempre nos atentamos para o que Ele nos quer dizer. Mas traz sobre nós o refrigério do Teu Espírito, esse sopro renovador, Deus, que faz com que tenhamos sonhos, visões, com que olhemos para a obra do Teu ministério com novos ânimos, com um novo desafio. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Só um momento, deixa eu consultar o pastor da igreja. Boa noite, queridos. Seria bom? Sim? Pastor João Paulo, vem cá. Pastor João Paulo vai deixar a nossa comunidade. E nós já fizemos isto na parte da manhã, faz alguns domingos. E ele vai sozinho agora, vai para Sorocaba, e a família vai depois. Então, como esse é o último culto que ele vai estar com a gente, viaja amanhã, né? Depois de amanhã. Então, vamos orar por ele, agradecer por todo esse tempo com a gente aqui, e